E agora eu gostaria de falar com vocês sobre direitos do titular, é o artigo 18 da LGPD. É uma das partes bastante polêmicas da legislação. Então deixa eu explicar para vocês rapidamente sobre o que acontece nesse tema. Como eu falei para vocês, proteção de dados, a privacidade é um direito fundamental. Ele tem o mesmo peso do direito da liberdade, da igualdade, da não discriminação. Então é um assunto tratado muito a sério na Lei Geral de Proteção de Dados. E basicamente do que se trata? É um direito fundamental. Como é um direito fundamental, ele tem que ser respeitado de forma muito séria. Então vocês imaginam que como os dados pessoais eles são do titular de dados, toda empresa, eu repito, toda empresa, ela tem que estar apta a responder o que o titular pergunta sobre os dados pessoais, a executar as ordens que o titular de dados pode vir a dar para vocês. Exatamente. Ele é o dono dos dados. Não importa que vocês utilizam, que vocês coletaram, o dono dos dados é o titular de dados pessoais. É o dono do CPF. Então, ele tem algumas prerrogativas, alguns direitos que eles têm que ser respondidos, tá? Em até 15 dias, caso eles perguntem. Se for uma empresa que a gente chama de agente de tratamento de pequeno porte, esse prazo ele é um pouco maior. Só que a empresa tem que responder. Então as empresas têm que estar aptas a responder o titular de dados, porque se ela não responder dentro do prazo, já é uma infração à LGPD. Então eu vou dar um exemplo aqui. O titular de dados ele pode pedir para você, informar para ele quais os dados você tem dentro do banco de dados. E para que você utiliza esses dados. Então, por exemplo, eu tinha contrato com uma companhia telefônica e eu troquei por outra. Internet, celular, tal, todo aquele combo eu utilizava numa operadora, eu estou utilizando em outra. Certo? E eu costumo receber muitas ligações dessa operadora. E eu quero que isso acabe. O que eu devo fazer? Eu posso entrar em contato com a operadora e solicitar que ela pare de utilizar meus dados pessoais para esse fim. E ela tem que atender. Não tem desculpa. Tem que atender e acabou. Se não atender, infração LGPD. Quando isso acontece, as empresas são denunciadas na NPD. Já existem hoje, assim, eu diria para vocês que está chegando na casa dos milhares de processos de denúncia que a NPD já recebeu. Sobre o quê? Sobre empresas que atuam irregularmente. E a NPD tem lá uma fila que ela vai investigando as empresas. E a hora que ela investiga, ela pode tomar algum tipo de ação. E aí que podem ocorrer as tais das multas. Então, não responder o titular de dados é uma violação LGPD, passível, né, de um problema bem sério. Então, como eu falei para vocês, o titular de dados pode pedir para saber o que está acontecendo com os dados pessoais dele. Ele pode pedir para acessar. Se ele pedir direito de acesso, que é o direito de acesso aos dados pessoais dele, as empresas têm que enviar um arquivo em mídia eletrônica dizendo, ó, esses são os dados que eu tenho seus e eu utilizo para isso. Então, assim, vocês estão preparados para responder isso? Difícil, né? Provavelmente não. Se vocês não fizeram o trabalho de mapear todo o ciclo de vida dos dados pessoais dentro da empresa de vocês, vocês não sabem. Talvez vocês até saibam, mas vocês não estão preparados para responder. Isso é o projeto de adequação. É uma das coisas que você resolve trabalhando no projeto de adequação. Tem um famoso direito, que é o direito à exclusão dos dados pessoais. Vamos usar esse caso da empresa, da empresa de telefonia, que ele é interessante. Porque assim, eu posso pedir para a companhia telefônica, para a empresa de internet que eu utilizava, eu posso pedir para eles apagarem os meus dados. Geralmente todo mundo pede isso. Só que, provavelmente eles não vão poder atender o seu pedido. Por quê? Porque o governo obriga essas empresas a guardar as informações por alguns anos, por questões fiscais, por exemplo. E essas empresas, como elas costumam ter muito problema judicial, elas guardam por sei lá quantos anos as informações, com medo ou para poder se defender de um processo judicial. Então, ou seja, a gente pode receber pedidos de exclusão? Sim, que são infundados. Mas o titular de dados, ele pediu, é dele o direito. Aí temos que estar preparados para responder adequadamente. E é esse o ponto, essa preparação para poder responder. Então, nas empresas que têm um projeto de adequação implementado, existe um processo sobre o que deve ser feito. Vou dar um exemplo que sempre se faz, tá? Primeira coisa, confirma a identidade do cidadão. Porque se você não tem a confirmação que é ele mesmo, como é que você vai sair apagando os dados? Complicado, né? Então, essa é uma das boas práticas, confirma a identidade. Tá? E tem uma série de direitos para
para a gente falar aqui, para a gente poder explicar. Mas é um assunto muito extenso. O que a gente se preparou para trazer para vocês aqui são os principais pontos de dúvida, principais polêmicas da Lei de Proteção de Dados, que eu falei, é o pedido da exclusão, é o pedido do direito de acesso, né? E eles geralmente dão muito trabalho para a empresa. Porque se você tiver que apagar mesmo os dados da pessoa, você tem que sair, saber onde eles estão e apagar, né? E responder para ele que você apagou. Aí os que você não pode apagar, você tem que responder por que você não vai apagar. Ele pode perguntar para você do tempo que você vai reter esses dados. E você tem que saber para responder. Quando que você vai saber isso? Quando você tiver mapeado todo o ciclo de vida dos dados pessoais. Então esses são os pontos mais polêmicos, pessoal. Direito de acesso, direito à exclusão. Tá? Que é o que costuma dar mais trabalho quando o titular de dados solicita. Tá? E, enfim, se vocês tiverem mais algum tipo de questão a respeito, quiserem saber mais, o artigo 18 da Lei de Proteção de Dados, todos os direitos são descritos lá no artigo 18. Tá? E qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a gente aqui nos links, nas redes sociais, estamos à disposição para responder e falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, até daqui a pouco.